Bom dia a todos, galerinha! Estamos aqui para mais uma aulinha. Espero que vocês gostem do nosso vídeo de hoje, que estejam todos bem. Vamos começar hoje na página 57 da apostila de vocês. Então abram na página 57. Vocês lembram que na aula passada nós falamos um pouquinho sobre plantas? Nós falamos um pouquinho sobre as plantas mais simples que existem, que são as briófitas. As briófitas não têm nem raiz, nem caule, nem folha. Elas têm estruturas semelhantes que fazem essa função. E também não têm vasos condutores. Então, é feito célula a passagem de água, sais minerais e de tudo que ela precisa. Já no caso das pteridófitas, que são os próximos tipos de plantas a surgir, já evoluíram e conseguiram uma coisa diferente das briófitas, que são os vasos condutores. Então, de briófita para pteridófita, lá nas pteridófitas surgiu uma coisa nova, que são os vasos condutores. Esses vasos condutores possibilitaram as pteridófitas, que são as samambaias, crescerem mais e poder ficar um pouquinho mais longe da água, tá? Por isso que briófita era pequena, porque briófita não tinha vaso condutor. Só recapitulando, tá? Agora na página 57, nós vamos falar de um outro tipo de planta, que são as gimnospermas. Essas plantas chamam gimnospermas. Qual é a diferença dessas gimnospermas para as outras que a gente já viu, briófitas e pteridófitas? A grande diferença é que, primeiro, quais estruturas que elas também têm? As gimnospermas, elas têm raiz, caule e folha, assim como as pteridófitas, e diferente das briófitas. Então ela tem raiz, caule, folha e também tem vasos condutores, assim como surgiu lá em pteridófita. Então, recapitulando, gimnosperma tem raiz, caule, folha e vaso condutor. Mas o que ela tem de diferente? O que ela tem de diferente que surge em gimnospermas são as sementes. Então, em gimnosperma já é possível ver sementes. Só que essas sementes não são sementes que vocês veem na maioria das vezes, que estão dentro de frutos. Geralmente dentro da fruta está a semente. Não é dessa semente que nós estamos falando, porque gimnosperma não tem flor e fruto. Ela tem raiz, caule e folha, tem vaso condutor e tem sementes, mas são sementes nuas, sementes fora de fruto, então porque não tem fruto. Então, onde fica essa semente se não tem fruto? Fica dentro de elas são produzidas a partir de um estróbilo. Estróbilo é uma estrutura que é produzida em gimnosperma e que no estróbilo é produzida essa semente nua, tá? Que é uma semente diferenciada, então não tem flor e fruto, tá? Certo, o que mais a gente precisa saber sobre gimnosperma? Além dessas importantes características, que tem raiz, caule, folha, vaso condutor que leva água e sais minerais, que também leva água e glicose, né? De um lado para outro da planta. Além disso, que precisamos saber que a partir de gimnosperma surge semente. Nos grupos anteriores, briófitas e pteridófitas, não tinha semente. A semente surge agora, tá? São sementes nuas. Além disso, o que mais precisamos saber? Essas gimnospermas, elas formam uma mata chamada Mata das Araucárias. Essa Mata das Araucárias, ela fica na região sul do Brasil e pega um pouquinho
também da Argentina. Então ela está lá no sul do Brasil e um pouquinho da Argentina. Esse tipo de planta, eles são em formato de cone. Então, imagina uma árvore em formato de cone. Para vocês poderem lembrar, lembrem-se da árvore de Natal. A árvore de Natal ela é em formato de cone. Imagina que realmente existem na vida real aquele tipo de árvore igualzinho o de Natal, que são as gimnospermas. É possível encontrar, na maioria das vezes, lá no sul do Brasil, tá? Porque elas gostam de ambientes mais frios. Na maioria, né? Lógico que tem exceções. Além disso, esse formato de cone, ele possibilita que o gelo não fique em cima da planta. Então, ele cai devido ao formato de cone, tá? E as folhas evoluíram para perder menos água também. Além disso, essas matas das araucárias formam as maiores plantas que existem. Então, são gigantescas, tá? Essas sementes são estruturas reprodutivas da planta, porque a partir da semente é possível gerar novas plantas, tá? Agora, abram na página 58. Na página 58 da apostila tem um desafio que eu quero que vocês resolvam. Anotem aí então, fazer desafio da página 58. Aí na página 58 também, falamos um pouquinho mais sobre gimnosperma, que é um grupinho novo que vocês estão conhecendo de plantas. Essas gimnospermas, elas são muito importantes. Houve uma época em que elas eram muito numerosas, mas hoje, devido ao desmatamento, essas plantas estão cada vez menos numerosas. É por isso que é importante preservar as gimnospermas. E por que o homem se interessa pelas gimnospermas? Primeiro, alguns exemplos de gimnospermas. Quais são essas plantas? Pinheiros, sequoias, que também são na forma de cone. Então imagina uma árvore em formato de cone, igualzinho à árvore de Natal. Essas são as gimnospermas, os pinheiros. Se vocês alguma vez já viram o pinheiro é uma gimnosperma, tá? Além disso, pessoal, o pinheiro, ele é uma importante fonte de madeira, então ele gera uma madeira muito boa e o homem se interessa por essa madeira para fabricar produtos. Além disso, gimnospermas também são usadas em cosméticos e também são utilizadas, alguns tipos, para pegar celulose no qual é feito o papel que vocês utilizam. Por isso que ela é tão visada pelo homem, tá? E é tão importante ser preservada. São árvores, na maioria das vezes, imensas, claro que com algumas exceções. Agora abram na página 59. Na página 59, vamos falar de um outro grupo. Já vimos briófitas, que são as mais simples de todas, não tem raiz, caule, folha, não tem vaso condutor, é feito células, são minúsculas, são as primeiras que existem. Vimos pteridófitas, que já adquiriram uma coisa diferente, que foram os vasos condutores que possibilitaram elas serem maiores do que as briófitas, que são as samambaias. Tem raiz, caule e folha já nas pteridófitas. Conhecemos hoje mais um grupinho que são as gimnospermas. Gimnosperma tem raiz, caule, folha, tem vaso condutor e aparece uma coisa diferente, uma coisa nova em gimnosperma, que são as sementes. Agora nós vamos ver um novo grupinho.
que é o grupo mais evoluído de plantas que existe, que são as angiospermas. Angiospermas é o grupo mais evoluído de planta que existe. Por quê? Ela tem raiz, caule e folha, que briófita não tinha, ela tem. Ela tem vaso condutor. Ela tem também semente. Então, tudo que tinha nos outros grupos, que foram evoluindo nos outros grupos, a angiosperma apresenta. Raiz, caule, folha, vaso condutor. Apresenta também as sementes. E agora apresenta coisa nova. Então, uma coisa que surge em angiosperma: flor e fruto. Até agora, em nenhum grupo anterior à angiosperma, tinha flor e fruto. Agora, a partir de angiosperma, além de ter raiz, caule, folha, vaso condutor e semente, tem também flor e fruto. Por que é importante a flor e o fruto? Justamente para ajudar a disseminar essas angiospermas, ajudar a reprodução delas, ajudar a disseminar, a jogar para longe. Por quê? Imaginem que um fruto, por exemplo, atrai insetos. Esses insetos, eles vêm nos frutos para se alimentar desses frutos. Só que sem querer, eles acabam levando as sementes que estão dentro dos frutos e espalhando essas sementes. Então, esses frutos são importantes porque ajudam a disseminar as sementes a partir da ajuda de pássaros e de insetos também. Além disso, o fruto protege a semente. Então, o fruto que está na angiosperma é diferente do fruto que está na gimnosperma. Porque o fruto que está na angiosperma está bem... a semente que está em angiosperma é diferente da semente que está em gimnosperma. Porque a semente que está em angiosperma, ela está dentro de um fruto. Esse fruto, além de proteger a semente, guardar a semente lá dentro, que é a estrutura que vai disseminar essas angiospermas, além disso ainda atrai insetos, pássaros, que levam sem querer essa semente e disseminam para outros lugares. Pela flor também isso acontece. Imagina uma flor, por exemplo, de uma angiosperma. Essa flor vai dar fruto, vai se transformar em fruto. Essa flor, abelhas, por exemplo, elas vão na flor, além de abelhas, outros insetos, e sem querer acaba levando nos pezinhos essas sementes. Então é por isso que angiosperma é tão numeroso no planeta. Angiosperma é o tipo de planta que mais existe. Por quê? Justamente porque dissemina muito fácil a partir de insetos, a partir de aves, a partir de outros seres vivos que sem querer levam essas estruturas, essas sementes. Além disso, ainda essa semente é protegida ali dentro do fruto, tá? Então, pessoal, surgiu coisa nova aí em angiosperma. Surgiu a flor e surgiu o fruto. A angiosperma é a mais evoluída, que tem mais coisa aí, tá? Além disso, o que mais nós precisamos saber sobre angiosperma? Elas são divididas em dois grupos, as angiospermas: monocotiledôneas e dicotiledôneas. Monocotiledôneas é meio complicadinho de entender, mas monocotiledôneas, imagina um feijão. O feijão é uma dicotiledônea. Vou falar um exemplo de dicotiledônea. Um feijão, quando você abre a semente do feijão, lá dentro tem duas estruturas que se chamam cotilédones. Então, dicotiledônea apresenta dois cotilédones, como é o caso do feijão. Já no milho, se você abrir uma semente de milho, lá dentro tem só uma estrutura chamada cotilédone. Então, o milho, como ele tem uma estrutura só que chama cotilédone, ele é chamado de monocotiledônea. Quando apresenta duas, igual o caso do feijão, é chamado de
cotiledônea, tá? Na página 60, abram a página 60 da apostila de vocês. Na página 60 tem uma tabela. Nessa tabelinha, vocês conseguem ver que existem diferenças nas plantas angiospermas monocotiledôneas, que tem um cotilédone só na semente, e dicotiledôneas, que tem 2 cotilédones na semente. Então, nessa tabelinha você consegue ver que tem diferença, além do fato de uma ter 2 cotilédones, da outra ter 1, ainda tem diferenças também nas folhas, por exemplo. Então tem algumas outras diferenças básicas, tá? Aí na tabelinha de vocês conseguem ver. Mas a grande principal é que monocotiledôneas, por exemplo, milho, abre a semente, tem uma estrutura só, chamada cotilédone. Dicotiledônea, no caso do feijão, abre a sementinha do feijão, tem 2 estruturas chamadas cotilédones. Aí na apostila de vocês também é possível ver uma figura de um milho e de um feijão, mostrando que uma tem 2 cotilédones e a outra tem 1 cotilédone, tá? Então, anotem aí agora, fazer as questões, tem algumas questões aí, da página 60 e 61. Anotem aí, fazer questões, página 60 e 61. Anotem aí também, fazer questões da página 62 e da página 63. Anotaram? Abram agora na página 64. Na página 64 do livro de vocês, nós vamos falar um pouquinho agora, acabou planta, tá? Falamos de plantas, agora vamos falar de animais. Animais. Esses animais que são tão numerosos no nosso planeta, né? Para vocês terem uma noção, os animais são 70% de todos os seres vivos que existem. Imagine então todos os seres vivos de todos os reinos que nós falamos. Animais são 70%, aproximadamente, tá? Medida aproximada. Então, esses animais são aproximadamente 70%. Abram agora na página 65. Na página 65, tem acho que 2, se eu não me engano, 2 questões que eu quero que vocês resolvam. Anotem aí, resolver questões da página 65. São questões fáceis, tá? E na página 66, nós vamos falar um pouquinho sobre alguns tipos de animais. Bom, para vocês entenderem, os animais são divididos em 2 grandes grupos, de acordo com a coluna vertebral. Sabe essa coluna vertebral que tem em vocês? Provavelmente vocês sabem onde elas se localizam. Essa coluna vertebral é um conjunto de várias vértebras que vão se encaixando. Essa quantidade de vértebras depende do tipo de ser vivo que nós estamos falando. Por exemplo, ser humano tem uma média de 33 vértebras encaixadas, formando a coluna vertebral. Quando falamos de serpentes, por exemplo, serpentes têm cerca de 200 vértebras, formando a sua coluna vertebral. Qual é a importância dessa coluna vertebral, pessoal? Primeiro de tudo, ela auxilia na postura. Então, a coluna vertebral auxilia para que eu fique assim, numa postura ereta, tá? Além disso, além de auxiliar na postura, ela tem uma importantíssima função. Então, além dela auxiliar da medula, além dessa coluna vertebral, além dessa coluna vertebral auxiliar na postura,
ela tem uma importantíssima função que é proteger a medula espinal. Mas por que tem que proteger essa medula espinal? Justamente porque essa medula espinal, pessoal, ela é a comunicação do ser vivo, do cérebro com o resto do corpo. Então, eu cheguei a mencionar, inclusive, em uma chamada de vídeo com alguns alunos, não foram todos, que nós, seres humanos, nós temos uma medula. Essa medula ela é protegida pela coluna vertebral. Essa medula é justamente a ligação que nós temos do sistema nervoso do cérebro com o resto do corpo. Então, para que eu possa andar, o meu cérebro manda um recado para minhas pernas para que elas se movam e eu ande. Para que eu possa mover os braços, o meu cérebro manda um recado para os meus braços se moverem. Então, tudo é a mensagem. Se eu me cortar aqui no dedo, vai sair uma mensagem aqui do meu dedo que vai chegar lá ao cérebro dizendo que eu tenho que sentir dor porque eu me cortei. E tudo isso para chegar do cérebro para o resto do corpo para o cérebro, tudo isso passa por essa medula espinal. Ela é muito importante, pessoal. Para vocês terem uma noção, se essa medula espinal passa por aqui, se ela for cortada mais ou menos nessa região, o meu cérebro vai mandar mensagem para minha perna andar, só que essa mensagem não chega na minha perna. Então, eu não ando. É uma pessoa que não consegue andar. Se for cortada mais ou menos nessa região que eu mostrei para vocês, a mensagem não chega em nenhuma região do corpo daqui para baixo. Quer dizer que eu não tenho condições de mexer o corpo do pescoço para baixo. É uma pessoa paraplégica. Então ela mexe só a cabeça, ela não mexe mais nada. Se essa medula for rompida no momento de um acidente, isso pode acontecer, um acidente de carro, de moto, se essa medula for rompida nessa região abaixo do pescoço, a mensagem chega no meu braço, porque é antes do rompimento, então eu consigo mexer o braço. Só que não chega na minha perna. Então, eu sou uma pessoa paralítica, que não consigo mover as pernas. É uma pessoa que fica em cadeira de rodas. Então é por isso que essa medula ela é tão séria. Se você romper ela, você corta a ligação do cérebro com o corpo. Então a pessoa pode ficar paraplégica, pode ficar tetraplégica, a pessoa pode ficar sem andar. Então por isso que é muito importante. E quem que protege essa medula que é tão importante? A coluna vertebral, além dela também auxiliar na postura, tá? Então, pessoal, essa medula ela é muito importante porque ela faz aí essa troca de informações do nosso sistema nervoso, tá? Então, de acordo com essa coluna vertebral, tem animais que têm coluna vertebral, tem animais que não têm coluna vertebral. Então, a partir disso, do fato de ter animais que têm e ter animais que não têm coluna vertebral, os animais são classificados em dois grupos. Vertebrados, quando tem coluna vertebral, por exemplo, nós, seres humanos, vertebrados têm coluna vertebral. Invertebrados não têm. Então, invertebrados não têm coluna vertebral. Vertebrados têm coluna vertebral. Vamos falar um pouquinho sobre os invertebrados agora mais simples. Primeiro, vamos falar das famosas esponjas. As esponjas são invertebrados, não têm coluna vertebral, são os animais mais simples que existem. Por quê? Porque a esponja, ela não tem sistema. Como assim? Por exemplo, o nosso sistema nervoso que manda mensagem, cérebro para o corpo para o cérebro, esponja não tem isso.
Então, esponja não sente dor. Além disso, esponja não tem sistema reprodutivo. Para ela poder se reproduzir, ela se reproduz de forma assexuada, muitas vezes, por brotamento. Então, uma pequena estrutura dela, descola do corpo, caiu, forma um clone. Ou, de forma sexuada, ocorre muito pela sorte, porque a estrutura masculina tem que sair lá de uma outra esponja que está longe e pela água e entrar dentro de uma esponja feminina. Então, dá muito trabalho para tudo isso acontecer. Então, esponja são os animais mais simples que nós temos, tá? Se vocês olharem na apostila de vocês, vocês vão ver que a esponja, ela é nesse formato e tem um buraco no meio. Essas esponjas, então, elas são sésseis, elas ficam paradas, elas não se movem. São até confundidas com plantas, tá? E aí tem quem pergunte, se ela não tem sistema, como que ela vive? As células dela fazem um pouquinho dessa função, tá? Tem células ali, então, que vão se batendo e quando essas células se batem, elas vão pegando ali da água o que ela precisa para viver, tá? Mas é tudo muito bem simples. Na página 67, abram na página 67, vamos falar de um outro grupinho de animais, que são os quinidários. Chama quinidários, tá? Os quinidários são um pouco mais, não se pode falar evoluídos, porque todos estão vivos, todos são evoluídos. Mas eles são um grupinho que foram adquirindo estruturas a mais do que as esponjas, tá? Esses quinidários, eles podem estar em duas condições. Eles podem ser fixos, ou seja, não se move assim como uma pedra. Quando ele é fixo, ele chama pólipo, ou ele pode ser móvel. Quando ele é móvel, quando ele se move, chamado de medusa. Então, pólipo parado, não se mexe, medusa se mexe. Tem animais que no seu ciclo de vida, ele pode ter as duas condições. Uma parte do seu ciclo de vida, ele ser parado, na condição de pólipo, e uma outra parte, ele ser móvel, na condição de medusa. Água-viva, por exemplo, é um exemplo de quinidário. Água-viva é um tipo de medusa. Por quê? Porque a água-viva se move, tá? A água-viva, apesar dela se mover, muitas vezes ela é levada mais pela água. Então ela se move e todos os quinidários, sejam eles fixos ou móveis, eles têm células chamadas quinidócitos. Essas células liberam uma substância urticante, que é uma substância que irrita a pele. Então, uma água-viva, ela libera uma substância que queima a sua pele, tá? Exemplos, então, de quinidários. Água-viva é um exemplo de medusa que se move. Anêmona é um exemplo de um tipo de quinidário que fica fixo, que fica parado, tá? Então, ele não se move, fica ali parado. Abram agora na página 68. Na página 68 da apostila de vocês, anotem aí, eu quero que leiam o textinho que está na página 68. Então, marquem, ler textinho da página 68. E respondam, então marca, responder questões da página 68. Ler texto e responder questões da página 68. Vamos falar também um outro tipo de invertebrados, quer dizer, não tem coluna vertebral. Um outro tipo de invertebrados são os vermes. Vermes podem ser ou de vida livre, ou muitas e muitas vezes causam doenças. Então tem muitas doenças causadas por vermes. E vermes está dentro do grupão de
animais, tá? Esses vermes, eles têm o corpo mole. Então, esses vermes, quem são esses vermes? Esses vermes têm o corpo mole, imagina um verme de corpo mole e alongado. Então, mole e alongado, tá? Esses vermes podem ser plateumintos. Plateumintos é quando tem o corpo achatado. Um exemplo de plateuminto é a tênia, conhecida como solitária. Tem esse nome justamente porque pode chegar a 7 metros dentro do intestino de vocês. Então imagina um verme lá de 7 metros dentro do intestino de vocês. É chamada de tênia. Essa tênia é transmitida através da carne de porco ou carne de vaca, se estiver contaminada, tá? Não são todas que vão transmitir. Só se o animal estiver contaminado e você comer a carne crua em mau estado, você vai adquirir esse plateuminto, que é a tênia. Ela vai para o intestino. Agora, se a pessoa defecar, relar nas fezes contaminadas e fazer uma comida, e você acabar se alimentando de uma comida que entrou em contato com as fezes, pode até ir para o seu cérebro, no caso da tênia sólido, tá? Então gera um monte de problemas. Mais à frente a gente vai falar um pouquinho mais detalhado sobre essas doenças, tá? Só um pouquinho para vocês conhecerem. E temos também os nematóides. Esses nematóides, eles não têm o corpo achatado como os plateumintos, no caso da tênia. Eles têm o corpo cilíndrico. Por exemplo, a lombriga. Então, a lombriga é um exemplo de verme, tá? Então, pessoal, como que as pessoas adquirem essas doenças? Muitas vezes pela falta de informação, muitas vezes pela falta de higiene, muitas vezes pela falta de saneamento básico, ou seja, água tratada. Então afeta muito regiões mais pobres também, tá? Quero agora de vocês que vocês abram na página 69 da apostila. Anotem aí. Quero que responda questões da página 69 e 70. Anotaram? Responder questões da página 69 e 70. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham todos gostado. Fiquem todos com Deus. Se cuidem. Beijão a todos.